Por que a cura de um cego no sábado provocou tanto conflito entre os líderes religiosos? No estudo de hoje, nós vamos ver como João 9 revela que o sábado existe para a vida e que o legalismo religioso pode ser a causa da cegueira espiritual. É agora, programa Escola Bíblica. Olá, tudo bem com você? No ar, programa Escola Bíblica, aqui pela TV Novo Tempo, o canal da Esperança. Sempre é muito bom estarmos juntos para estudarmos a Palavra de Deus. Que privilégio! E obrigado por sua companhia, porque você faz companhia para a gente nestes momentos de estudo da Palavra. Nessa temporada estamos estudando sobre o sábado. O Sábado da Criação é a nossa revista desta temporada e eu tenho falado, sempre comentado e te motivado a entender qual é o grande propósito que o Senhor tem para o sábado. Menos preconceito, menos competição de a gente estar enfatizando um dia e o outro reforça outro dia. Não é esse o objetivo. Quando a gente vai à Palavra de Deus, nós não estamos querendo ter razão. Quando a gente vai para a Palavra de Deus, o nosso propósito é aprender daquilo que o Senhor tem para nos ensinar. E esse é o tema do sábado. Você pode pedir a sua revista Esperança, Sábado da Criação. É só você mandar uma mensagem agora para o nosso WhatsApp. É o 12982444449. 12982444449. Peça a sua revista Esperança, o Sábado da Criação. Entenda este tema e muito mais do que compreender, viva a bênção do sábado aí na sua casa. Não sei em que comunidade religiosa você está, você frequenta, mas eu quero te motivar a estudar e a ter a prática da bênção do sábado na sua família. Você também pode ligar, nossa equipe está pronta para te atender até às 10h30 da noite. É o 0 Operadora 12, está aparecendo agora, 0 Operadora 12 21 27 31 21. 0 Operadora 12 21 27 31 21. Você também pode acessar o nosso site, que é o novotempo.com/escola bíblica. Lá você vai ter todo as nossas várias revistas e aí você vai escolher ali Sábado da Criação ou outro tema que você tenha interesse em conhecer. Nós vamos orar pedindo a iluminação do Senhor para que a gente abra mais uma vez a sua palavra e a gente seja impressionado pelo texto bíblico como se nós estivéssemos lendo pela primeira vez. Esse é um grande desafio, principalmente quando a gente lê a Bíblia normalmente. Mas você sabia que a Bíblia não é um livro natural? Você sabia que a Bíblia é um livro sobrenatural e o Senhor deseja impressionar o nosso coração cada vez que a gente abre? Vamos fazer isso agora? Pai do céu, nós pedimos iluminação do Espírito Santo. O mesmo Espírito que um dia inspirou o autor bíblico, o mesmo Espírito que conduziu o processo de formação do texto do jeito que ele está hoje. Que esse Espírito nos dê iluminação ao estudarmos a palavra agora e sermos impressionados por ela. É possível, meu Deus, que alguns estão assistindo este programa e vão ouvir sobre esse tema e tenham já ideias pré-concebidas. Eu oro para que mesmo diante dessas ideias, o Espírito Santo nos ilumine e nos mostre que o Senhor deseja que paremos nossas atividades e desfrutemos
da bênção do sábado. Eu clamo por isso, em nome e por amor de Jesus. Amém. Vamos lá, quero convidar você a abrir a sua Bíblia. O texto que a gente vai estudar hoje está no Evangelho de João, o capítulo 9. Esse é um dos evangelistas. O Evangelho de João, ele é diferente dos outros evangelhos em alguns aspectos, como, por exemplo, João está muito mais preocupado em mostrar o que Jesus disse do que aquilo que Jesus fez. Por exemplo, a gente vai estudar aqui um milagre, e no Evangelho de João, milagre não é chamado de milagre, né? Milagre é chamado de sinal, e este é um sinal que ocupa todo o capítulo 9. Porque, além de apresentar o que Jesus fez, João está preocupado em apresentar o diálogo, os detalhes, e a gente tem aqui inúmeros detalhes para a gente conversar hoje em mais um desses sinais, conforme o Evangelho de João, desses milagres, né? Feitos por Jesus no dia de sábado. E a gente vai entender hoje qual é o propósito ao estudarmos o capítulo 9. Esse é o sexto milagre ou sexto sinal que Jesus faz no Evangelho de João e encaminha-se aqui, ele está junto aí do que ele vai apresentar no capítulo 10, Jesus como o bom pastor. Durante seu ministério, Jesus escolheu o sábado para realizar alguns dos milagres mais marcantes da sua trajetória, e você vai ver esse da cura do cego de nascença. Curar no sábado não era um gesto aleatório de Jesus, mas era uma declaração poderosa sobre o caráter de Deus, o verdadeiro propósito desse dia. E você vai encontrar aqui nas declarações de Jesus e na forma como João apresenta os detalhes e a conversa que há por trás deste milagre, você vai ver que o Senhor tem um propósito muito maior para mostrar, para idealizar, para aqueles que estavam envolvidos, tanto aquele que era o cego de nascença, a sua família que vai entrar no meio da história, mas aqueles líderes religiosos que se apresentavam ali. Cada toque de misericórdia revela que o descanso que Deus oferece vai muito além do descanso físico. É a restauração da vida, é a restauração da dignidade, é a restauração da fé e daquilo que é o verdadeiro cristianismo. E eu quero te convidar, vamos ler tranquilamente alguns versos do capítulo 9. Enquanto Jesus caminhava, viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou para que este homem nascesse cego? Ele ou os pais dele? Esses primeiros dois versos, eles apresentam uma discussão sobre a origem do pecado e o que era o pecado. E para este povo era claro que se o indivíduo tivesse uma doença, se ele tivesse algum mal, este mal estava relacionado ao pecado, um erro que alguém havia cometido, ele ou seus pais. Então o pecado aqui tem uma ideia de punição divina, e essa punição divina vem através de um mal que essa pessoa vai ter. E os discípulos perguntam, aqueles que estão próximos do Senhor perguntam: quem pecou para que esse homem nascesse assim? Ele ou seus pais? E você percebe que de alguma forma a gente culturalmente às vezes assimila essa ideia de pecado como uma punição. E Jesus responde: nem ele pecou e nem os pais dele. Mas isso aconteceu para que nele se manifestem as obras de Deus. Ou seja, o Senhor está se incluindo, dizendo assim: não, haverá um processo de transformação, porque nem tudo que acontece na vida, como é o caso deste mal, é da vontade de Deus. A gente já conversou algumas vezes aqui no programa que as variáveis que estão envolvidas dentro daquilo que acontece que é mal são inúmeras. E a gente não consegue determinar, a gente não tem luz para todas as coisas. É óbvio que quando eu cometo um equívoco e as consequências vêm, é mais fácil eu ter percepção de que aquilo que veio foi fruto da minha escolha.
Mas quando a gente tem um caso como esse, e em outras situações, inúmeras, várias outras situações, a gente não pode dizer. Por isso, às vezes, algumas palavras de consolo, algumas palavras de conforto, que a gente até quer dar, dizendo assim, quando alguém está passando uma dificuldade, Deus sabe todas as coisas, se Ele permitiu, é porque Ele tem um propósito. Queridos, nem sempre o que acontece foi o que Deus desejou. Lógico, quando a gente está falando de permissão, a gente não está falando de condescendência. Deus colaborou para aquilo acontecer. Não, são outras variáveis que a gente não consegue avaliar. Mas agora, vamos entender que o Senhor vai atuar, porque o Senhor é capaz de transformar tudo numa bênção. E o verso 4 e 5 diz assim, é necessário que nós façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. É possível que Jesus estivesse aqui falando do que iria acontecer com ele, do momento da sua morte. É possível. E ele estava ali para realizar a obra enquanto havia oportunidade. Mas também perceba que o Senhor está se declarando como aquele que é a luz do mundo. E você vai ver que há um contraste nessa história. O Senhor é a luz do mundo porque alguns não enxergam, alguns não estão enxergando e Ele precisa dar percepção para essas pessoas. Literalmente isso vai acontecer com o cego de nascença, mas essa também era uma lição para os fariseus e a gente vai ver na sequência que eles tinham um equívoco, a cegueira por causa do legalismo religioso. Versos 6 e 7. Depois de dizer isso, Jesus cuspiu na terra, fez lama com a saliva e com a lama untou os olhos do cego. Então disse ao cego, vá lavar-se no tanque de Siloé. Siloé quer dizer enviado. O cego foi, lavou-se e voltou vendo. Você sabe que nada do que está na Bíblia por um acaso. Toda a informação que o autor bíblico colocou, ela é intencional. E essa informação aqui, que Jesus cuspiu na terra, fez lama com saliva e com a lama untou os olhos do cego, ela não é uma ação de Jesus relatada por João de forma aleatória. O Senhor poderia ter dito, você agora vai ver, mas o Senhor fez exatamente isso. E essa expressão vai se repetir 3 vezes nesse capítulo, dizendo que o Senhor untou, o Senhor fez ali uma massa e colocou nos olhos. Não era uma massa milagrosa, mas você vai entender como isso é controverso nessa história. Sequência, verso 8 e 9. Então, os vizinhos e os que antes o conheciam de vista, como um mendigo, perguntavam, não é este que ficava sentado pedindo esmolas? Uns diziam, é ele. Outros, não, mas se parece com ele. O homem dizia, sou eu. Então lhe perguntaram, como foram abertos os seus olhos? Ele respondeu, o homem chamado Jesus fez lama, passou nos meus olhos e disse, vá ao tanque de Siloé e lave-se. Então eu fui, lavei-me e eu estou vendo. Eles perguntaram, onde está ele? Ele respondeu, não sei onde ele está. Sequência, levaram aos fariseus aquele que antes era cego. E era sábado, o dia em que Jesus fez a lama e lhe abriu os olhos. Vejam, pela 3ª vez, se repete que o Senhor fez a massa. E agora tem a informação de que era sábado quando o Senhor realizou aquele milagre. E inicialmente perguntaram para um homem, quem fez isso? É alguém chamado Jesus? E você percebe que, e isso vai se repetir, essa pergunta, 3 vezes também no relato da história. Porque gradativamente o homem vai tendo uma percepção daquele que havia feito o milagre na sua vida. Isso aqui é interessante, porque de um lado você tem um grupo que está totalmente cego, e a gente vai ver isso na sequência, sem percepção nenhuma. Do outro lado você tem um homem que recebe um milagre
E o seu milagre está dentro de dois aspectos importantes. Um, associar o pecado como a doença como resultado do pecado. E o outro, de uma ação de Jesus no sábado, que é uma ação segundo a tradição judaica, uma ação que torna aquele homem um transgressor do sábado. Que ação é essa? É a massa que ele faz, é o cuspir e fazer o lodo. Para a lei, a tradição dos judeus acrescentada, feita, e eu já falei sobre essas leis aqui ao longo da semana, as 39 leis que proibiam qualquer ação de trabalho, fazer uma massa é como se eles estivessem trabalhando, preparando a terra. E é exatamente sobre isso que eles vão condenar, porque aquelas pessoas levam esse homem curado diante dos fariseus. Eu já citei aqui que os fariseus eram uma classe religiosa na época de Jesus que era admirada e apreciada pelo povo, porque eles se apresentavam como zelosos da palavra. Eram pessoas que, de alguma forma, estavam dizendo assim, não, isso não pode ser feito. E também eles queriam tornar a Bíblia mais compreensiva dentro da prática diária. Só que Jesus vai condená-los, porque eles vão dizer coisas que se afasta da essência do Evangelho. Vamos para a sequência. Fica claro isso para você, o contraste de um homem que vai gradativamente tendo a percepção de quem é o Messias, ele enxerga, ele tem a visão física, mas ele agora começa gradativamente a ter uma visão espiritual. Por outro lado, há um grupo que está totalmente fechado e não está aberto para enxergar o que o Senhor desejava ensinar. Era sábado. Então os fariseus lhe perguntaram outra vez, como podia ver? Ele respondeu, ele pôs lama sobre os meus olhos, lavei-me e eu estou vendo. Ele fez isso. Por isso, alguns dos fariseus, alguns, não são todos, alguns dos fariseus diziam, esse homem não é de Deus, porque ele não guarda o sábado. Mas outros diziam, como pode um homem pecador fazer sinais como estes? E houve divisão entre eles. Perceba que dentro deste próprio grupo há uma ação controversa. Alguns estão dizendo, este não é de Deus, porque ele não guarda o sábado. Não guarda o sábado sobre que perspectiva? Sobre que olhar? De quem? Ele não guarda o sábado sobre a perspectiva dos fariseus, que acrescentaram as leis. Mas e sobre a perspectiva bíblica? Não, o Senhor não está transgredindo. A gente vai ver isso amanhã, mais uma vez. O Senhor fazendo o bem, o Senhor curando, e essa foi sua prática conforme era o seu costume. Na sinagoga, estava na sinagoga e fazia o bem. O Senhor não está transgredindo. Dentro da perspectiva daqueles religiosos, sim, ele estava transgredindo. Mas alguns tinham dúvida se realmente ele era um pecador. Por quê? Olha o que o texto diz. Se ele é um pecador, como ele pode fazer esses sinais? Alguém não pode. Um homem pecador não faz sinais como ele faz. Então, há uma dúvida entre eles. De novo, perguntaram ao cego, o que você diz a respeito dele? Uma vez lhe abriu os olhos. E ele respondeu, uma vez que ele abriu os olhos, ele respondeu, é um profeta. Os judeus não acreditaram que ele tinha sido cego e que agora podia ver, enquanto não chamaram os pais dele. É um outro adendo dessa história. Aqui tem um detalhe importante. Perceba que, primeiro, aquelas pessoas que começaram a ver e dizer assim, não, ele não era aquele mendigo cego? Não era ele? Ele disse, sim, sou eu. O que aconteceu com você? Ah, um Jesus me curou. E agora os fariseus perguntam também, o que você dizia a respeito dele, uma vez que ele abriu os olhos? Ele respondeu o quê?
que ele é um profeta. Você percebe a ênfase do processo gradativo de crença que está acontecendo com esse homem? Ele é Jesus. Não, tem alguma coisa. Ele é um profeta. Querido, você sabe que a revelação da palavra de Deus, ela é gradativa e ela é constante. Você sabia que o Senhor vai nos dando percepções ao longo da vida, vai nos dando maturidade para a gente entender algumas coisas que talvez há algum tempo a gente não entenderia? Você consegue perceber isso? Se eu estou falando para você neste momento que está começando a estudar a Bíblia, o processo de compreensão é gradativo. Não queira saber todas as coisas, simplesmente diga: Senhor, que o Espírito Santo trabalhe em mim para que eu compreenda. Mas talvez eu estou falando para você que já lê a Bíblia há muito tempo, alguns bons anos. Talvez você esteja mais preparado para entender algumas coisas do que você imagina. E diante dessa história, de que lado você está? De um homem que abre o coração diante da ação de Jesus, que agora ele diz que é profeta? Ou você se fecha, como os fariseus, como uma parte dos fariseus? A outra parte diz assim: tem alguma coisa nele, porque um homem pecador não faz os milagres que ele está fazendo. Você percebe que a ação do Espírito no coração de todos aqui é salvar, mas as reações, elas são diferentes. Há aquele que vai aceitando, há aquele que fica em dúvida e há aquele que se fecha. Não se feche para a atuação do Espírito, porque o Senhor só precisa de um coração aberto para realizar milagres e transformações. Abra o coração. Eles perguntaram, agora aos pais, né? Que eles queriam saber, será que realmente ele era um cego? Este é o filho de vocês, que vocês dizem que nasceu cego? Como é que agora ele está vendo? Então os pais responderam: sabemos que este é o nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos como agora ele está vendo. E também não sabemos quem lhe abriu os olhos. Perguntem a ele, pois ele já tem idade e poderá falar por si mesmo. Você percebe até onde pessoas que estão extremamente fechadas a uma ideia criam situações, procuram justificar o seu fechar-se, o seu não quero me abrir a isso. Você percebe? E a gente vai arrumando ao longo do caminho, a gente vai arrumando desculpas e elas são colocadas na nossa mente. Não pode ser assim, por quê? E me permita com todo carinho aqui, eu já ouvi muitas vezes quando eu falo sobre o sábado, e esse não é um discurso denominacional, não é sobre uma igreja, mas eu já ouvi, se esse é o dia de guarda, por que todo mundo faz ao contrário? Eu já ouvi isso muitas vezes. Você percebe que isso de alguma forma são justificativas que a gente vai arrumando para a gente não perceber o que é verdade. Mas o Senhor não desiste, o Senhor é insistente porque Ele quer salvar. Versos 22 e 23, os pais dele disseram isso porque estavam com medo dos judeus, pois esses já tinham combinado que se alguém confessasse que Jesus era o Cristo, seria expulso da sinagoga. Foi por isso que os pais dele disseram: ele já tem idade e poderá falar por si mesmo. Medo. Muitas vezes, algumas pessoas justificando as suas próprias tradições fazem isso através do medo. E eu quero dizer para você, meu querido, quando a gente fala de evangelho, a gente não pode esquecer que o amor lança fora o medo. E é assim que o Senhor trabalha com a gente. O Senhor não nos pressiona, o Senhor nos dá liberdade.
Então chamaram pela segunda vez o homem que tinha sido cego e lhe disseram: diga a verdade diante de Deus, nós sabemos que este homem é pecador. Ele respondeu: se é pecador eu não sei, mas uma coisa eu sei, eu era cego e agora eu vejo. Ele fez um milagre. Queridos, a história não termina aqui. A história tem outros detalhes e me permita ler mais alguns versos antes da conclusão. Esse homem vai reconhecendo a Deus gradativamente, ao Senhor Jesus como Deus, como Filho de Deus. E ele diz lá no verso 30, se esse homem não fosse de Deus, nada poderia ter feito. Mas eles retrucaram: tu és nascido todo em pecado e nos ensinas a nós? E eles expulsam esse homem dali. Eles expulsam. E na sequência, ouvindo Jesus que tinham expulsado aquele homem, encontrou-lhe e perguntou: você crê no Filho do Homem? Ele respondeu e disse: quem é Senhor para que eu creia? E Jesus lhe disse: já o tens visto, e é o que fala contigo. Então ele afirmou: creio, Senhor, e o adorou. O Senhor aceitou. Aquele homem se entregou para o Senhor. E na sequência ele vai dizer: eu vim para este mundo para juízo, a fim de que os que não veem vejam, e os que veem se tornem cegos. E alguns dentre os fariseus que estavam perto dele lhe perguntaram: acaso também nós somos cegos? Respondeu-lhe Jesus: se fosseis cegos, não teríeis pecado algum, mas por que agora dizeis: nós vemos, subsiste o vosso pecado? Percebe? Essa lição também era para aqueles homens que não queriam enxergar, que não queriam ver. Queridos, guardar o sábado é receber a graça que nos cura, que nos dá percepção clara e nos capacita a cuidar dos outros. O verdadeiro sinal de fidelidade não é acumular regras, mas é manifestar compaixão. Ao abrir os olhos do cego de nascença, Jesus também queria abrir os olhos da humanidade para enxergar o sábado sobre uma nova luz, não como um dia de proibições, mas como uma celebração da graça divina que liberta e que renova. E era isso que o Senhor queria fazer com aqueles homens. Era exatamente isso. Estou falando para você nesse momento que talvez precisa ver, mas não quer. Está fechado dentro das suas tradições. Abra seu coração. Deixe que o Espírito do Senhor trabalhe agora como aquele homem e gradativamente você vai ver a bênção que o Senhor tem para te dar. Pai do céu, obrigado por Tua palavra. Obrigado porque o Senhor se apresenta como aquele que quer salvar, que quer que a gente tenha percepções claras da verdade. Eu clamo para que a gente tenha uma percepção clara da bênção que é o sábado. Eu suplico isso em nome e por amor de Jesus. Amém. Foi uma alegria muito grande estarmos juntos. A gente se vê amanhã.